A paz do Senhor, meus amados irmãos, Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, revista da editora Betel. E vamos aqui a mais uma lição abençoada. E olha o tema dessa lição: família, primeiro ministério e maior patrimônio. Esse é o tema da lição de número 9 da revista da editora Betel. Nesse trimestre está falando de família e é um assunto muito bom. Você que está acompanhando aí as aulas com certeza está gostando bastante, porque é um assunto que ele está no meio do sentimento cristão, tá? A família é algo muito importante, é a composição das nossas igrejas, tá? E vamos aqui nessa lição, eu já vou adiantar o que a gente vai ver. Alguns assuntos, tem vários assuntos bons, né? Mas alguns aqui que eu considerei muito pertinente. Bom, eu vou aqui, nesta lição, eu vou retomar o significado do leito sem mácula. Dentro da lição está falando sobre isso, e eu vou retomar, né, esse significado, repassar aí para os irmãos aquilo que nós já falamos em vídeos passados, e é interessante a gente observar. Bom, e também vamos falar aqui esse subtópico que eu acho muito interessante, é lá para o subtópico, para o tópico 3, né? Tem um subtópico ali que fala sobre instruções bíblicas para preservar a família. Isso aqui é prático, é muito bom para você, você aprender e pegar para sua vida e praticar isso daqui, tá bom? E você que é professor, ensinar na escola dominical. Quero lembrar os irmãos, o vídeo não é muito longo, é um vídeo até razoavelmente curto aí, tá? Para que dê, assim, não ficar muito extenso, né? Bom, vou ler aqui o texto áureo da lição. É o texto que está em 1 Timóteo 5, verso 8, ele diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Esse aqui é o texto áureo, e a verdade aplicada, ela diz o seguinte: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Amém, meus irmãos? Tá? Isso aqui é uma aula muito boa. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário aí, interaja conosco, isso é importante aqui para o nosso canal, tá? Eu sou o pastor Marcos André e este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos observar aqui também os objetivos da lição, né? A lição tem alguns objetivos muito claros aqui, a gente tem que entender. Diz assim, ó: mostrar que a família é o nosso primeiro ministério, isso é um objetivo. Deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão, outro objetivo. Enfatizar que devemos proteger a nossa família. Isso aqui é para os professores, né? Você não deve sair desse objetivo, você que é aluno tem que estar focado nisso daqui. Bom, o texto de referência eu não vou ler, né? São os textos que está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no capítulo 5. E essas leituras complementares, é bom os irmãos darem uma olhada durante a semana, que elas dão um embasamento muito bom lá quando você for ter essa aula no domingo, tá? Isso aí é muito interessante. Bom, vamos então entrar aqui na nossa introdução. Eu vou ler essa introdução e peço que você acompanhe. Eu vou fazer um comentário breve aqui sobre isso. Vamos lá. Veremos nessa lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que família é estar fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação, o apoio para crescermos na igreja. Bom, então a gente vê aqui que essa lição vai nos orientar a dar importância àquilo que realmente é importante, tá? Que é a nossa família, obviamente. Então, quando você faz alguma atividade, algum trabalho na obra de Deus, você deve enfatizar aquilo que realmente é importante para a obra de Deus. E em toda a Bíblia ela é bem clara que a tua família, a tua herança, isso é que é importante, é isso que mantém a obra de Deus de pé. Afinal de contas, a promessa do Senhor era para as famílias, né? Bom, a gente vai ver também aqui o seguinte: uma família desestruturada, ela pode desestabilizar o ministério da pessoa, né? E o contrário não é recíproco. Por exemplo, uma pessoa pode, se ela tiver um ministério desestruturado, não necessariamente interfere na família, mas se a sua família estiver abalada, isso com certeza vai afetar o seu ministério, tá bom? A gente tem que entender que, de repente, que situações acontecem dentro dos lares que podem tirar uma pessoa da igreja,
tá? Você vai ver, às vezes, um irmão sai da igreja, desaparece, você não vê mais no culto, vai ver, foi um problema familiar que começou a acontecer na casa dele. Isso é muito sério, tem acontecido muito. Meus irmãos, vamos entrar aqui, então, nos tópicos da lição. Peço que você, né, deixe o seu like aí, e vai ficar na descrição desse vídeo aqui os links para você conhecer o nosso trabalho no Clube da Teologia e você conhecer também ali, né, os subsídios do qual eu tiro esse roteiro para poder fazer esse vídeo. Tem um subsídio bem completinho ali, é bom para você conhecer o nosso trabalho lá. E também vai ficar o link para você conhecer os meus livros publicados e, graças a Deus, o Espírito Santo tem inspirado aí, está vindo um terceiro trabalho por aí, mas vamos deixar Deus fazer a sua obra. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui nessa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é Família, meu primeiro ministério. Vou ler aqui o subtópico 1.1 e o tema dele é Precisamos governar primeiro a nossa família. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não terá como dirigir a igreja de Deus. Bom, então a gente deve entender, né, que a igreja ela é como uma grande família, então e o tratamento dentro dela é de família. Então quando você tem a sua família, ela é um modelo das suas atitudes que você vai ter na igreja. Se o tratamento que você vai dar aos seus irmãos da igreja é semelhante ao tratamento que você dá aos seus familiares. E se por acaso alguém não tratar bem os seus familiares, como que ele vai tratar os irmãos da igreja? Então, porque a igreja ela segue o modelo familiar. Então isso aqui é o que o apóstolo Paulo vai orientar a Timóteo por causa dessa constante aqui, da necessidade dos irmãos da igreja viverem em família. E aí, por isso, vira como um parâmetro. Se a pessoa não trata bem a sua família, não vai tratar bem os irmãos da igreja. E no caso de obreiros, porque o objetivo de Paulo para Timóteo era para que ele formasse obreiros, e no caso de obreiros, principalmente, não tem como a pessoa cuidar das coisas de Deus, já que ela não cuida bem da própria casa, tá bom? Eu vou no segundo parágrafo aqui, ele diz assim, ó, em outra versão diz que se um homem não consegue fazer com que sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Bom, então aqui a gente já vê uma outra versão, mas que diz algo parecido. Então vamos entender o que está dizendo aqui. De acordo com essa outra versão, e com o contexto do que está falando na carta a Timóteo, a gente entende que está se referindo a alguém que tem a capacidade de disciplinar a sua família, de manter a sua família sob controle, para que ela não cause escândalos. Então seria disso aqui que o apóstolo estaria falando, tá bom? Porque já naquela época, existiam os escândalos. Então a ideia é que um filho não desse escândalo na rua, não desse escândalo na vizinhança, na escola, para que isso não afetasse a igreja, tá bom? E hoje segue a mesma temática, hoje também. Um servo de Cristo, uma irmã que está na igreja, ela tem que manter os seus filhos sob controle, ela tem que saber disciplinar a sua casa, e um irmão também, um obreiro também. Então os pais, essa mensagem segue principalmente para os pais, para os ministros, para os obreiros, para as obreiras, não é verdade? Bom, vamos aqui no próximo. Aqui tem algo interessante, no terceiro parágrafo desse subtópico, fala assim, ó, governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. Nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas no reino. Primeiro vem Deus, segundo a nossa família e terceiro a nossa igreja. Que interessante, né? Então ele está falando que primeiro a gente tem que saber administrar a nossa vida com Deus, em segundo saber administrar a nossa casa, e em terceiro administrar a nossa igreja. É como estágios, probatórios aqui. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai crescendo nessa confiança na administração das coisas de Deus. Muito interessante. Bom, vamos aqui para o próximo subtópico, o 1.2,
ele diz assim, o tema é: precisamos conquistar primeiro a nossa família. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a família deve ter prioridade em nossas vidas. No sentido primário seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se comportar, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Muitos ajudam famílias de fora e de outros estados, e não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, seus órfãos, seus idosos, seus portadores de necessidades especiais. Interessante isso aqui que o apóstolo Paulo fala, e que o comentarista está trazendo à luz aqui nessa lição, né? É porque ele está se referindo aqui a pessoas que não ajudam familiares que estão nessas condições aqui, são viúvas, né? Portadores de necessidades especiais, órfãos, idosos, tá? E às vezes a pessoa não ajuda os familiares, mas ajudam outras pessoas da igreja. É contraditório, é isso que o comentarista está colocando, que é interessante a gente observar. Às vezes a pessoa ajuda uma obra de missões, às vezes a pessoa ajuda uma assistência social, um trabalho no orfanato, um trabalho no asilo, mas às vezes tem um idoso dentro da casa e a pessoa não ajuda. E que interessante, né, esse comentário. Eu vou passar para os irmãos o seguinte: às vezes isso segue um aspecto psicológico, porque o que, na verdade, muitos irmãos não querem compromisso com as coisas de Deus. Eles querem ajudar sem se comprometer. Preste bastante atenção. Quando tem um idoso dentro da família, ou um parente necessitado, ou alguém que precisa de necessidades especiais, um enfermo, né? A ajuda para essa pessoa envolve muitas coisas, né? Cuidar, levar no hospital, pegar remédio, fazer várias coisas, né? E na igreja não, na igreja a pessoa pode se ajudar sem comprometer, ir lá dar uma cesta básica, ou passar a oferta ali, a coleta, e a pessoa dá um dinheiro, entendeu? Então muitas pessoas não querem compromisso. Ajudar os familiares dá mais trabalho. Então é isso que muita gente pensa, e na verdade o que está sendo passado aqui é que isso vira uma hipocrisia, né? A pessoa ajudar outros é contraditório, ajudar outros da igreja e não ajudar os da própria casa. É uma máscara, é uma hipocrisia. Temos que tomar muito cuidado com isso daqui. Bom, vamos lá no próximo subtópico. O tema desse subtópico é: precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Aqui eu vou ler esse parágrafo aqui, que é muito interessante, e a gente precisa entender isso daqui. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó: precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio. Ela faz alusão a se manter um leito sem mácula. Interessante. O que seria, então, tem que ser observado o que se refere quando fala leito sem mácula. Bom, vamos analisar o texto de Hebreus 13, verso 4, que ele usa uma parte assim, ó. Olha o que ele diz o texto todo, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E aí ele continua assim, ó: porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. Quando a gente pega aqui o contexto de Hebreus 13, verso 4, e vê aqui, ó, nessa segunda parte que ele fala assim, ó: porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Quando ele fala isso, ele está associando, né, os que se dão à prostituição ao leito com mácula, né? Então, na ideia do escritor aqui, o leito com mácula é constituído daqueles que se dão à prática da prostituição. Temos que entender isso daqui. Ou seja, nós devemos afastar aquela ideia de que dentro de quatro paredes vale tudo. Essa ideia tem que ser afastada. E essa ideia permeia muitos irmãos, tá? Muitas igrejas. Permeia essa ideia por conta de palestrantes aí que falam certas coisas, tá? E aí ficam os irmãos acreditando que dentro de quatro paredes vale tudo. Toma cuidado. Quando ele fala leito sem mácula, olha o que ele está dizendo aqui. Quando escreve prostituição, a gente hoje pensa em prostitutas, né? Pensa em pessoas que ganham a vida, usam o sexo, ganham a vida pelo sexo, né? Mas só que no contexto da época que foi escrito isso aqui, prostituição se referia a
toda prática imoral, tá? Na questão sexual. Então a gente tem que entender isso daqui e aplicar para a nossa vida hoje. O que é o leito sem mácula? O leito aonde não se pratica a imoralidade, onde não se pratica a prostituição. E muitas jovens, moças das nossas igrejas, quando se casam com algumas pessoas perversas, eles acabam querendo fazer obrigar a moça, a sua jovem esposa, a fazer de tudo, né? Com base aí nas certas suas concepções aí, achando que tudo pode dentro de quatro paredes. Devemos tomar muito cuidado com isso aqui e ensinar isso aqui verdadeiramente nas nossas igrejas. Vamos para o próximo subtópico, tá? O próximo tópico, né, é o 2, onde fala família, meu maior patrimônio. Esse é o tópico 2. E aqui vou ler o primeiro subtópico, é o 2.1. O tema é compreendendo o significado de patrimônio, tá? Então vou ler aqui só uma parte aqui desse parágrafo. Diz assim, ó: segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto dos bens familiares, ativos, financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas, mas figuradamente é aquilo que é muito estimado como um tesouro, um diamante lapidado, uma joia rara, né? Então a gente aqui dentro desse contexto fala de patrimônio, né? Os bens que a pessoa pode ter, né? As coisas físicas que são valiosas para as pessoas, e dentro dessa visão está sendo passado que a família é como um patrimônio para nós. A ideia principal aqui, irmãos, é que a gente deve valorizar a nossa família como um patrimônio. O que acontece na sociedade atualmente? Tem pessoas que quando perdem, por exemplo, um investimento, perdem muito dinheiro, perdem certas coisas materiais, as pessoas entram em colapso, as pessoas entram em crises emocionais, depressão, tem gente que até se suicida, os irmãos já ouviram histórias nesse sentido, tá? E a gente vai ver que a família, a gente deve ter ter até mais, né? Mais preocupação em relação a isso com a família, tá bom? Olha um texto que corrobora isso aqui, é Salmo 127, verso 3, ele diz, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, né? Então a família é uma herança que Deus nos deu, tá? E a gente tem que valorizar a família como valorizamos qualquer patrimônio físico, até mais, né, do que os patrimônios físicos que nós temos. Bom, irmãos, olha só. Muitos irmãos, a realidade é que não prestam esse devido valor à família, não dão esse valor à família, deixam para fazer isso só nos funerais. Aí no funeral ficam gritando, né, ficam chorando, vendo o que errou. Mas aí já é tarde, mano, já foi, né? Já foi. Então o importante é valorizar a família hoje, né? Vamos para o próximo subtópico, 2.2. O tema desse subtópico é como guardar bem o tesouro incomparável. Aqui eu vou ler, né, esse texto, esse parágrafo diz assim, ó: a Bíblia diz em Apocalipse 3:11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa aqui figuradamente denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, prêmio com dom gratuito. Irmãos, olha só, quando o texto de Apocalipse, quando fala sobre coroa, está falando sobre a nossa vida espiritual, né? Mas dá para a gente aplicar, por exemplo, a questão familiar, ter a nossa família como a nossa coroa, como o nosso bem, né? Um bem precioso, tá? Então, e é bom a gente entender o seguinte, né? Assim como a família é o nosso tesouro, assim como a nossa vida espiritual é o nosso tesouro, nós também somos tesouros de Deus, né? Malaquias 3,17, ele corrobora isso aqui. Olha o que ele diz, ó: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Isso aqui é Malaquias 3,17, fala que nós também somos tesouros de Deus, né? Então quando o inimigo se levanta contra nós, contra a nossa família, ele está se levantando também contra o tesouro do Senhor. E nós devemos ter o cuidado de não permitir que o inimigo roube o tesouro de Deus, né? E não permitir que ele tire o nosso tesouro, que é a nossa família, que é a nossa vida espiritual, tá bom? Aqui o comentarista está equiparando a família à nossa vida espiritual, né? Muito interessante a comparação, é muito boa. Vamos para o próximo parágrafo, diz assim, ó:
Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo procurando a quem possa tragar. Esse inimigo é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Aqui, irmãos, olha só, eu vou falar algo interessante aqui. Dentro desse contexto de Mateus 6, 21, mostra que o nosso tesouro é aquilo que valorizamos, ou seja, aquilo que a gente valoriza é onde vai estar nosso coração. Então esse é o nosso tesouro. E a família, quando você não valoriza a sua família, é porque você não considera a família o seu tesouro, tá? Olha o que Mateus 6, 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, tá? Então se você valorizar a família, aquele ali é o seu tesouro. Tá? E a gente vê que muitos irmãos, até irmãos da igreja, e muitas pessoas ímpias, tá? Não valorizam a família como um tesouro, tá bom? Bom, infelizmente isso acontece, Vamos pular aqui o próximo subtópico, o 2.3, e vamos para o próximo tópico, onde tem coisas interessantíssimas para a gente ver aqui. O tópico 3, ele diz assim, a consciência de proteger a família. Aqui vou pular o 3.1 e vou para um muito importante, que eu falei no início, que a gente ia comentar sobre ele. E esse aqui é muito importante para nós. É o 3.2 e o tema dele é instruções bíblicas para preservar a família. Você que é professor de escola dominical, enfatize isso aqui com os alunos. Você que é aluno, aplica isso na sua vida. Vou ler aqui, o primeiro parágrafo. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará ao seu lar. Ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para com sua esposa e respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado. Isso aqui é importantíssimo. O homem tem que saber e respeitar, considerar a fragilidade feminina, tem que saber, tá? Irmãos, aqui pode haver um contraditório no seguinte: quando fala fragilidade feminina, não é em todos os aspectos, tá bom? Porque no que diz respeito a filhos, a instinto maternal, a mulher é muito forte, tá? Quer ver uma mulher braba, mexe com o filho dela. E aí você vai ver uma mulher braba, Então, a instinto maternal, instinto de cuidadora, a mulher é muito forte. Mas nas outras questões, na parte emocional, como esposa, ela é o vaso mais frágil. A mulher ela é frágil fisicamente e emocionalmente, tá? Um homem com palavras consegue destruir uma mulher. Isso, infelizmente, isso é uma realidade e isso está acontecendo dentro de muitos lares, tá? E isso aqui é o alerta da lição. O homem tem que saber respeitar a mulher, tá? Tanto com as ações como com as palavras, tá bom? Tenta fazer coisas que honrem a sua esposa. Abra a porta do carro para ela, apresente ela, não se esqueça dela nas suas ministrações, aonde você estiver, Esteja sempre com ela do lado, tome devido cuidado quando você for oferecer carona no seu veículo. Tem coisas que você tem que observar, parece sem importância, mas é muito importante, tá bom? Você honrar a sua esposa, tá? Diante da sociedade, diante de todos, isso é muito importante porque emocionalmente a mulher é bem frágil nessa questão. Vamos ver o outro aqui agora para a mulher. Importante isso daqui, A mulher virtuosa cuida da sua casa e dos seus, a ponto de o marido confiar nela os seus filhos e a chamarem de bem-aventurada, Seus filhos chamarem ela de bem-aventurada. A mulher sábia edifica a sua casa e faz dela um paraíso, Então aqui está falando, de acordo com o texto de Provérbios 14, verso 1, onde diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ele está falando que a mulher tem a capacidade de criar um ambiente, de modificar um ambiente familiar. Ela tem essa capacidade, tá? Nota que o texto de Provérbios 14, verso 1 não fala para os homens, fala só para as mulheres, por causa dessa capacidade que a mulher tem. Isso é muito importante, a mulher saber, ter essa consciência. Uma mulher, irmãos, ela consegue fazer, mesmo diante de todas as dificuldades, fazer a sua casa virar
virar um paraíso, virar um céu. Ela consegue fazer isso. E ao passo que ela também consegue, mesmo tendo boa condição financeira, mesmo tendo uma família abençoada, ela consegue fazer a casa virar um inferno. Tá? Isso é uma coisa, uma particularidade da mulher, ela tem poder sobre o ambiente familiar. Tá? Quer ver uma coisa a ser observado? Uma mulher consegue fazer os filhos ficar contra o marido. Agora, duvido, é muito difícil um marido conseguir fazer os filhos ficar contra a mãe. Duvido, né? Só se a mãe estiver muito errada. Mas se ela tiver ali, né, na dela ali, duvido que o marido consegue fazer os filhos se voltar contra ela. Já a mulher não. Ela tem esse poder, tá? Então isso aqui é importante. Por conta disso, a mulher tem que ter a sabedoria de cuidar do ambiente familiar, tá? A preocupação do que vai falar com o marido quando ele chegar, como que vai cuidar da casa. Essa preocupação a mulher tem que ter, tá? Isso aqui são as recomendações, instruções bíblicas para a família. Amém? Eu vou pular aqui o que fala dos pais e filhos, né? Não vou comentar, mas está lá no meu subsídio, no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá? Nós vamos, e lá eu falo mais claramente sobre isso aí. Vamos para o 3.3, o tema desse subtópico é cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: nós somos os mordomos das nossas famílias, pois apenas cuidamos delas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Então ele está falando aqui que nós cuidamos de uma herança que é de Deus, a nossa família é de Deus. Então nós cuidamos daquilo que Deus nos deu. E você pode ver que filhos, por exemplo, não vai ficar conosco, né? Eles vão viver a vida deles. Então a gente tem que entender que um dia vamos prestar contas com o Senhor, tá? Vamos prestar contas com ele do que nós fizemos com a nossa família, tá? Isso é importante saber. Bom, no segundo parágrafo tem algo aqui muito interessante. Ele diz assim, ó: fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana. Os filhos nascem, crescem, se casam e vão constituir novas famílias. Quando nascemos, quando estamos na fase de criança, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem cuida de nós é a nossa família. Irmãos, olha só, é interessante observar assim, ó, aqui, que a grande recompensa da família também é o maior dever da família. Tá? E sabe o que é? A grande recompensa da família também é o seu maior dever. E você sabe o que é isso? Quer pensar um pouquinho? Quer pausar o vídeo e pensar o que seria? E eu vou te falar, né? Caso você pausou, se você falou cuidado, né? É isso, tá? A maior recompensa da nossa família é também o nosso maior dever. É o cuidado. É o cuidado que a família tem para conosco. É o nosso dever também, o nosso dever de cuidar da família. Ou seja, se você adoece, se você é criança, ou se você chegou à terceira idade, a sua família é quem cuida de você. Ninguém vai cuidar de você melhor que a sua família, nem o Estado, tá? Ninguém. A sua família é quem cuida de você, ela tem essa responsabilidade. E você, que tem capacidade, você deve cuidar da sua família, tá bom? Então isso, a gente vê que cuidado tanto é uma recompensa que a família nos dá, como também é um dever que nós temos para com ela. Amém, meus irmãos? A gente vê aqui, ó, a regra bíblica, ela é bem clara. Se alguém não consegue cuidar da sua família, não vai cuidar das coisas de Deus. E outra coisa, eu quero acrescentar, expandir esse conceito. Se a pessoa não consegue cuidar da sua família, cuidar dos seus, ela não vai ser bom em quase nada da sua vida, né? Em outras áreas, né? Na vida profissional, né? Na sua vida posteriormente, na sua vida conjugal, dificilmente ela vai ter vai saber lidar com essas coisas, porque não soube praticar isso dentro da sua família. Amém, meus irmãos? Essa aqui foi mais uma aula abençoada da revista da Editora Betel. Essa foi a lição de número 9. Você que esteve conosco até agora, deixa o seu like aí, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, deixa um comentário, eu vou estar respondendo todos os comentários. Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você.